Pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer a correção aqui nas listas de exercícios das dúvidas que vocês me mandaram pelo fórum lá do campus, tá? Eu anotei todas as dúvidas de vocês dessas três listas que estão aí na tela, da lista de cana e café, da lista de soja e da lista de agricultura familiar e agricultura comercial. Isso não quer dizer que vocês podem parar de mandar as dúvidas. Tem gente que não fez, por exemplo, agricultura familiar e agricultura comercial, né, que foi a última lista que eu postei para vocês. Então, quem não fez, faça e pode mandar as dúvidas. Caso eu já tenha respondido aqui nessa aula, a dúvida já está feita. Beleza? Então, vamos às respostas. Bom, a primeira questão é da lista de cana e café. A questão é a questão 5. Eu acho que é a única questão dessa lista que apareceu como dúvida, tá? Bom, ela fala o seguinte: a cana-de-açúcar produzida nos estados de São Paulo e Paraná alcança a produtividade mais elevada por hectare quando comparada às produzidas no estado de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Então ele está afirmando que em São Paulo a produtividade é maior do que a do Nordeste. A desvantagem que se verifica no Nordeste deve-se. Bom, a principal desvantagem é a letra A, aos baixos investimentos na melhoria genética das plantas. O Nordeste ele ainda tem uma herança colonial no cultivo da cana-de-açúcar. Tá? Tira aí o cultivo da soja, por exemplo, que a gente já falou sobre ela, que é uma soja na região do Mato Piba muito desenvolvida, uma alta tecnologia. Agora a cana-de-açúcar ainda traz algumas características e algumas técnicas coloniais. Enquanto São Paulo e Paraná, a ocupação ela é mais moderna com a cana-de-açúcar. É uma ocupação já da década de 70 e 80, com uma característica de investimento em tecnologia e melhoria genética. A partir da década de 90 tem em cultivos transgênicos. Então, por isso, São Paulo e Paraná, uma agricultura mais moderna da cana-de-açúcar, diferente do Nordeste, que tem uma agricultura mais tradicional da cana-de-açúcar. Por isso, letra A. Letra B, introdução recente daquela cultura nessa região do país. A pergunta é: a desvantagem que se verifica no Nordeste deve-se à introdução recente da cultura nessa região, no Nordeste. No Nordeste não é introdução recente, é introdução antiga dessa cultura. As frequentes secas que assolam o semiárido nordestino, a cana-de-açúcar não é plantada no semiárido nordestino. A cana-de-açúcar é cultivada na zona da mata, que é a região mais chuvosa do Nordeste. A estrutura fundiária é concentrada naquela área do Brasil. Em São Paulo também é todo o cultivo da cana-de-açúcar, ou a maior parte deles é feita em latifúndio. Isso não explica a questão da maior ou menor produtividade, mas é o nível de investimento em tecnologia. E a baixa altitude do relevo que dificulta a mecanização. Normalmente a mecanização está associada a relevo plano. Não tem relação com a altitude, pode ser plano alto ou plano baixo. Beleza? Então, resposta letra A, em função das melhorias técnicas e tecnológicas em São Paulo por um cultivo mais moderno. Beleza? Agora na lista de soja, que foi a lista que apareceram as mais numerosas dúvidas, já teve dúvida de cara na primeira questão, que é uma questão que de fato é um pouco chata de ser resolvida. Fala que o Brasil alcança a maior safra da história, diz o ministro da Agricultura. É uma questão de 2013, então falava que 2011, 2012 era a maior safra. O Brasil já bateu esse recorde várias vezes. A gente já teve super safra em 2017, super safra em 2018, super safra em 2020 agora. Existe a promessa de uma super safra 2020-21. Em função da expansão da área cultivada, das condições climáticas daquele momento da história, às vezes é um período mais chuvoso do que anos que tem períodos mais secos que afetam a produtividade, mas aqui ele está falando que o Brasil bateu recorde até aquele momento na safra. E aí ele conta a historinha aqui da safra, etc., quanto que foi plantado, etc., e fala assim, ó, o maior responsável pelo aumento da produção brasileira, agrícola brasileira nesse período supracitado, nesse período acima, foi. A maior parte vai de cara na soja, então marca a letra A. Fala, pô, Bruno, você falou a aula inteira, eu ouço falar minha vida inteira que a soja é o carro-chefe da agricultura brasileira. Só que a resposta, a letra E, é o milho. Você fala, por que é o milho? Na live, inclusive, que a gente falou sobre cana, café e soja, eu respondi a pergunta do Bernardo até, que me perguntou o que é plantado depois que a soja é colhida. Então, o cultivo da soja ele vai de mais ou menos setembro, quando ela é plantada, até março, abril, quando ela é colhida. Depois que é colhida a soja, é plantado milho, que é a safra de inverno, que é colhido em agosto, setembro, e aí a soja é plantada, a gente chama rotação de cultura.
O cultivo de soja, a produtividade da soja, ela vem crescendo, mas ela está mais ou menos no seu máximo de produtividade. A introdução de milhos transgênicos e novas variedades de milho aumentaram muito a produção agrícola brasileira. Por isso, nesse ano em especial, não foi a soja responsável, foi a entre-safra que é a do milho. Claro que lá naquele ano, 2011, 12, 13, ficaria mais fácil de entender isso, porque estava bem nesse momento histórico. Mas o milho é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes responsáveis pelo aumento da produtividade agrícola no Brasil. Então, essa questão é chata de fazer, o índice de erro é muito alto, porque a maioria vai na soja direto. E nesse momento histórico de 2012, 13, 11, 12, 13, o milho era o carro-chefe do aumento da produtividade. Tranquilo? Aí, a questão 4 da mesma lista, ela mostra um gráfico aqui, que é um gráfico de 93, 94 até 2000, 2001, que mostra o aumento da produção agrícola no Brasil, atingindo mais de 100 milhões de toneladas plantadas. É a primeira vez na história até então que a gente tinha alcançado isso, já alcançamos de novo várias vezes depois. Curiosamente, com o aumento da proporção de famintos no Brasil. Aí a pessoa me pergunta, ô Bruno, como que é possível aumentar a produção agrícola e ao mesmo tempo aumentar a quantidade de famintos? É porque tudo depende do que se produz e para quem se produz. A maior parcela dessa produção de grãos, dessa produção agrícola brasileira, é produção voltada para o mercado externo. Então a gente tem produção cada vez maior, mas a maior parte acaba sendo exportada. E muito de milho, soja e trigo, que é para o mercado externo, não é voltada para a alimentação da população no Brasil, que é o arroz, feijão, mandioca, batata, etc. Então, curiosamente, aumenta a produção, se exporta e não se produz para o mercado interno. Por isso, as alternativas ali, os itens, para a gente julgar entre verdadeiro e falso, mostra que o item 3 ele é falso, porque fala, apesar do crescimento da produção proporcionado pela modernização da agricultura brasileira, apesar desse aumento, permanece um problema estrutural da produção insuficiente de grãos para atender a demanda do mercado interno. O Brasil produz grãos, produz soja, produz feijão, produz milho, produz trigo, que são os grãos suficientes para abastecer o mercado interno com sobra. Então o problema não é a produção para o mercado interno, que é insuficiente. O problema é que a gente produz e acaba exportando. Entenderam a ideia? A produção ela é suficiente. A diferença está que ela é destinada ao mercado externo. Então o 3 está falso porque fala que a produção ela é insuficiente. O item 1 fala que no contexto da modernização agrícola, a evolução tecnológica proporcionou ganhos de produtividade, por sua vez influenciou o crescimento da safra. Até, beleza, atingindo 100 milhões de toneladas pela primeira vez na história. Item 2, os grandes proprietários rurais dominam a produção agrícola de grãos, fato que permite identificar a apropriação diferenciada dos recursos no território. Ou seja, tem alguns grandes proprietários que se apropriam no sentido de ser proprietários de grande parte do território brasileiro. São poucas pessoas que têm essas propriedades, então, enquanto grande parte da população brasileira não tem acesso à propriedade rural. Então, é a apropriação diferenciada do território. E o item 4, o aumento da produção de grãos na última década, foi dinamizado pela expansão do cultivo da soja, que apresenta como um de seus objetivos o mercado externo, influenciando assim a distribuição e uso de áreas agricultáveis em favor das culturas de exportação. A gente estudou várias vezes que a soja tem papel fundamental associado ao milho para esse aumento de produtividade voltado para o mercado externo. Então, letra D, de docinho, somente 1, 2 e 4 são verdadeiros. Outra também dessa lista de soja, lá de 2009 da PUC, fala assim, a figura ilustra um dos graves problemas na estrutura fundiária da Amazônia brasileira, responsável pela ocorrência de inúmeros conflitos na região, decorrente do processo de expropriação das populações nativas de sua terra. Expropriação, galera, é tirar a propriedade, tá? Expropriar. A população nativa de suas terras. Quem que é a população nativa da Amazônia? Os indígenas. Eles são os nativos da Amazônia. Diante da gravidade da situação, dessas disputas entre os latifundiários, as madeireiras, os agricultores, os mineradores, etc., e os indígenas, essas disputas por terra, é uma grave situação e o governo brasileiro, por meio do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça, pretende realizar um amplo cadastramento das propriedades rurais na região, isso lá em 2009. E aí tem uma chargezinha aqui, que é a Amazônia em 2025, estamos chegando, tá? Lá em 2009, a gente está agora em 2020, a gente vê se a realidade era essa que estava sendo prevista.
E aí um monte de cerca e etc., mandando sair, falando que é o perigoso, etc., escrito propriedade particular, proibida a entrada de pessoas estranhas. E quem é que está do lado de fora da propriedade, que é a Amazônia, e quem é a pessoa estranha na imagem? Os índios. Então, está falando aqui que os índios eles vão ser mandados embora da Amazônia. A gente está em 2020, será que isso está sendo verdade? Será que foi uma premonição essa charge aí? A questão abordada refere-se à resposta à letra D, aquisição ilimitada de terras por estrangeiros, que é uma realidade no Brasil, na Amazônia. Um dos maiores proprietários de terra na Amazônia do Brasil é o dono da Adidas, tá? Que pode levar a um arriscado processo de internacionalização da Amazônia brasileira. Internacionalização é ter muito mais proprietário estrangeiro do que nacional na Amazônia, criando então lá o Danger-Geralt, que demonstrando a lógica do estrangeiro na floresta amazônica e tirando quem é estranho da floresta, que é a população indígena. Por isso a letra D. A letra A. Ocupação de terras por grandes empresas estatais como a Petrobras, e a gente sabe que isso é mentira. A maior parte da ocupação da Amazônia é feita por proprietários privados, principalmente voltados para desmatamento, venda de madeiras, para pecuária e para agricultura. Letra B, expansão de garimpos ilegais praticados por migrantes vindo das regiões mais pobres do Brasil. Isso é verdade, o garimpo ilegal também é verdade, só que se ele é ilegal, ele não pode expulsar o morador da região, beleza? Letra C, desapropriação de terras para a realização de uma reforma agrária, assentando trabalhadores rurais vindo do Nordeste brasileiro. Minha garganta está sequíssima. Essa desapropriação de terras para a realização de uma reforma agrária, ela não acontece na Amazônia. A Amazônia não tem propriedade que pode ser destinada à reforma agrária. Na Amazônia, as propriedades podem ser destinadas a populações indígenas, assentamentos indígenas, e para as áreas de preservação e de extrativismo sustentável. Então, a Amazônia ela não é destinada para a reforma agrária, normalmente ela é invadida por proprietários. Então, por isso a resposta é a letra D, em função do inglês ali nas plaquinhas. Uma outra, o pessoal pediu a questão 7. Observe as imagens para resolver a questão. Tem um gráfico e tem um mapa. O gráfico fala preços médios normais de terras no Brasil por bimestre, reais por hectares. Então a gente percebe que de 2001 a 2008 houve uma elevação no valor da terra. Normalmente o preço da terra se eleva, um dos fatores é o aumento da procura. Quanto mais gente chegando no lugar para poder explorar a região, maior tende a ser o valor da terra. E aí, no mapa do lado, o mapa que está aqui em cima, na verdade está aqui do meu lado, nesse mapinha que está aqui, ó, ele mostra para a gente o preço médio por hectare no bimestre de maio a junho. Todas as regiões brasileiras aconteceu o aumento do valor da terra. No norte, centro-oeste, sudeste, sul, nordeste, etc. Aí a pergunta, a análise das figuras e os conhecimentos sobre a agricultura brasileira permite afirmar que a valorização da terra ocorreu devido a fatores como, letra A, uma valorização das commodities com o aumento do preço da terra. Commodity é o produto primário. E o aumento do grau de investimento nacional ou estrangeiro no setor agropecuário favorecem a melhoria dessas terras. A questão 9, ainda na lista sobre soja, fala assim, ó, é verdade que mudaram radicalmente as relações cidade-campo, mas não foram mudadas que reduziram o contraste entre ambas, por mais que a estrutura ocupacional da economia rural tenha se tornado semelhante à da economia urbana. Nos Estados Unidos, os serviços garantem mais da metade dos empregos rurais e a indústria quase um quinto, mostrando a inter-relação rural-urbana. Mas o valor do espaço rural está cada vez mais ligado a tudo que se opõe à cidade, que é a ideia da calma, da tranquilidade, etc., que é o rural se opondo à cidade. Na verdade, o desenvolvimento leva à revalorização do ambiente natural e não à urbanização do campo, visualizada por Mark em manuscritos de 1857 e 58, que é a ideia de, na medida em que se torna cada vez mais urbano, a tendência é uma relativa valorização do rural como ambiente da tranquilidade, da calma, da qualidade de vida, etc., é um valor mais subjetivo. A partir das informações do texto, podemos concluir que a distinção entre cidade e campo vincula-se ao estabelecimento da diferença
entre espaço e atividades econômicas. O campo é uma coisa, o rural, a cidade é outra como atividade econômica. Essa distinção está adequadamente expressa em letra B, o espaço rural não é sinônimo de atividades primárias. Por que o espaço rural não é sinônimo de atividades primárias? Quando a gente pensa em espaço rural, muitas vezes a gente não pensa só na agricultura, na pecuária, a gente pensa também no lazer, que é uma atividade terciária, é uma prestação de serviço. A gente lembra da viagem, a gente lembra das férias, que é normalmente associada ao setor terciário. Então, nem sempre a atividade primária, que é a agricultura, a pecuária, é aquela imagem que se tem sobre o campo. Entenderam? É um valor mais subjetivo isso. Tranquilo? Próxima questão, ainda da lista de soja, é a questão 10. Observe a tabela sobre a estrutura agrária brasileira. Mostra aqui para a gente que menos de 100 hectares, que são as chamadas pequenas propriedades, ocupam uma área de 20% da área total do Brasil, 20% dela é pequena propriedade, porém tem 48,3% da produção total no Brasil. Beleza? De 100 a 1.000 hectares são as médias propriedades, ocupa uma área de quase 35% do Brasil, com o valor da produção de 34,9% do total que é produzido no Brasil. E mais de 1.000 hectares, tem 45% da área, ou seja, são grandes propriedades que ocupam uma área muito grande, quase a metade do Brasil, mas tem um valor de apenas 16,8%. Por que isso? É muito comum no Brasil as grandes propriedades improdutivas. O cara é dono de um latifúndio, mas ele não produz nada nele. O latifúndio é puramente especulativo. É para ter patrimônio, é para deixar de herança, é para esperar valorizar para depois vender, e não necessariamente para produzir. E normalmente as pequenas propriedades, elas são muito mais utilizadas como produtoras, geradoras de renda e subsistência do que as grandes propriedades, curiosamente. Em relação a esses dados, julgue as afirmativas a seguir e assinale a correta. A correta é a letra C, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Por que a 1 é falsa? As grandes propriedades podem ser consideradas as mais produtivas, visto que produzem para exportação e adotam tecnologia moderna. Segundo a tabela, isso não é verdade, porque apesar de terem grandes propriedades realmente muito produtivas, existem muitas grandes propriedades que são improdutivas. Aí vira uma briga no Brasil entre quem quer a reforma agrária, que é distribuir essas grandes propriedades improdutivas para quem quer produzir, e os que são contra a reforma agrária, porque falam que não tem que redistribuir as terras, já que elas são propriedade privada. E sendo assim, quem é dono da propriedade faz com ela o que bem entender. E aí vira uma briga entre esses dois lados. Tranquilo? Então a 1 está falso porque a tabela contradiz a primeira alternativa. A 2, mais de 80% da produção agropecuária provém de pequenas e médias propriedades. Se a gente somar as duas, 48 mais 35, vai dar quanto? Mais de 80? 48, 35, 70 e tal, vai dar mais de 80%, então ela é verdadeira. As pequenas propriedades podem ser consideradas as mais produtivas, pois abastecem grande parte do mercado interno, proporcionalmente sim, a gente vê na tabela. E item 4, proporcionalmente as grandes propriedades são mais improdutivas, visto que ocupam maior área e têm menor quantidade de produção, é o que a tabela mostra também. Beleza? Questão 12, da lista de soja. A luta pelos alimentos como direito e pela comida sadia é das menos obscurantistas que pode haver. Reflete o direito à vida e à escolha do que comer e ser informado sobre o que está comendo. Emir Sader. Emir Sader é um economista, tá, gente? Importante aí na história, especialmente no Brasil. Então ele está falando que é um direito de todo mundo lutar pelo alimento e pelo alimento sadio. Essa luta pelo alimento e o alimento saudável é chamado de segurança alimentar, tema do Enem demais, tá? Vários professores de redação, inclusive, gostam de dar esse tema na redação, trabalhando aí ao longo do ano e discutindo essas questões de qualidade de produção, de agrotóxico, se sim, se não, se transgênico, se sim, se não, de orgânico, se sim ou se não. Então, isso é a questão do que chama segurança alimentar, que é o que o Emir Sader está falando aqui para a gente. Diante disso, assinale a alternativa correta. A correta é a letra C de cavalinho. No Brasil, a produção agrícola se mantém subordinada a interesses externos. A gente estudou isso bastante. Grande parte da produção agrícola brasileira é voltada para o mercado externo, especialmente soja, milho, trigo e a pecuária. A gente tem uma deficiência hoje em atendimento ao mercado interno em função da história do Brasil ser agroexportadora. A letra A produção de alimentos geneticamente modificados não tem sido alvo de controvérsias, tem sim.
Existem defensores convictos e acusadores convictos da produção de transgênico, falando que faz mal à saúde humana, por exemplo. Letra B, a Revolução Verde, que foi a revolução da mecanização e da alta tecnologia no campo, resultou nas mudanças nas formas de produção agrícola exclusivamente em países asiáticos. A Revolução Verde, para ter uma ideia, começa nos Estados Unidos, e o primeiro país fora dos Estados Unidos a receber a Revolução Verde foi o México. E acabou chegando no Brasil na década de 70, mecanização, irrigação, agrotóxico, etc. Tem uma aula aí que fala sobre agricultura familiar e agricultura comercial, que eu trato sobre Revolução Verde, tá? Está aí para vocês disponível. A letra D, no Brasil, a causa da fome deve-se à escassez de alimentos e não à sua distribuição. Na verdade, ao contrário, a falta de alimentos para a população deve muito mais à distribuição, que é para o mercado externo, do que à escassez, do que à falta. E a letra E, em Santa Catarina, predominam sistemas de cultivo monocultores e latifundiaristas. Está falso porque o sul do Brasil é a região que mais predominam pequenas propriedades. Santa Catarina está na região sul. A questão 17. Um fator determinante do processo de uso e ocupação do espaço territorial do território goiano é a demanda do mercado por produtos agropecuários e seus derivados. Então, Goiás é um estado voltado para a agropecuária. Atualmente, verifica-se o aumento da instalação de unidades agroindustriais e da área cultivada de. Então, agroindustriais, galera, é quando nós temos a associação da indústria e da agricultura. Então, você tem a soja e o beneficiamento da soja na indústria, a agroindústria da soja. O boi, pecuária, e a agroindústria, com frigorífico, a separação das carnes, o empacotamento, a vácuo, etc., que é a agroindústria da pecuária bovina, e assim sucessivamente. Então está falando aqui que em Goiás está aumentando a unidade agroindustrial e área cultivada de letra E. Olha que loucura. Cana-de-açúcar e produção de etanol. Goiás hoje é, junto com São Paulo, grande produtor de cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar vem crescendo especialmente na região metropolitana de Goiânia. Quando aqui no Brasil teve a greve dos caminhoneiros, vocês vão lembrar? Ano 2019? Acho que foi 2019 mesmo, ou 2018. Fugiu aqui agora. Quando teve a greve dos caminhoneiros, assim que liberou, que voltou a rodar e etc., um dos estados que mais foi responsável por atender Minas Gerais com etanol foi Goiás. Muitos caminhões saindo de Goiás e vindo para Minas Gerais para poder abastecer aqui os postos de combustível para voltar a movimentar as cidades. Então, curiosamente, cana-de-açúcar em Goiás tem crescido muito. São Paulo em primeiro lugar, Nordeste em segundo e Goiás já vem figurando aí como importante. Beleza? Agora a gente muda para a lista de agricultura familiar e agricultura comercial, que foi a última lista que eu postei para vocês. Já tem gente aí que está adiantado. Questão 10 dessa lista. Sobre a agricultura familiar no Brasil, pode-se afirmar que letra C concentra a maioria do pessoal ocupado nos estabelecimentos rurais. A agricultura familiar, para ser chamado de agricultura familiar, ela tem que ter toda a família diretamente empregada nesse processo de produção. Então, ela é a maior responsável por geração de emprego. Mais de 70% dos empregos gerados no campo brasileiro estão na agricultura familiar. Primeiro, por empregar toda a família, e segundo, por ter pouca mecanização no processo de produção. Então, depende mais da mão de obra humana. Diferente da agricultura comercial, que produz muito, são grandes áreas, porém tem muitas máquinas no processo produtivo, o que diminui a demanda de mão de obra. Para ter uma ideia, uma colheitadeira de soja substitui 60 trabalhadores que iriam colher a soja. Na agricultura familiar isso não existe, vai precisar de todo mundo para poder colher a soja. Tranquilo? E a questão 14, a última, que me foi pedida até então, da lista ainda de agricultura familiar e comercial, fala o seguinte: observe o gráfico abaixo sobre a produção agrícola no Brasil e escolha a opção que descreve. O gráfico ele mostra para a gente a agricultura camponesa e agronegócio. O agronegócio é o que está em cima, mais clarinho, e a agricultura camponesa é a que está embaixo. Crédito, a maior parte vai para o agronegócio, para os grandes proprietários rurais, para os grandes negócios do campo, é 86% do dinheiro da agricultura. Eles ocupam 76% da terra, 60% da produção, sendo que apenas 30% é o alimento direto para a população brasileira e representam 26% do emprego gerado em função da alta mecanização. Enquanto a agricultura familiar, que é a parte de baixo do gráfico, tem 14% do dinheiro do crédito oferecido pelo governo, ocupa 24% das terras, a maior parte em pequenas propriedades, representa 40% da produção, então produz relativamente mais do que o agronegócio brasileiro, em função das propriedades da área ocupada.
70% é destinado para a alimentação do mercado interno e gera 74% dos empregos familiares e da baixa tecnologia empregada. E aí ele pede para a gente escolher a melhor opção. A melhor opção é a letra D de dado. O agronegócio utiliza a maior parte das terras e emprega menos do que a agricultura camponesa. Essa é a verdadeira, o gráfico mostra isso. A letra A, o agronegócio é responsável pela maior parte da produção de alimentos e pela geração de empregos. Falso, produção de alimentos é 70% e geração de empregos 74% da agricultura camponesa ou familiar. Letra B, a agricultura camponesa tem baixa capacidade de geração de trabalho e renda. 74% do emprego é agricultura camponesa, então tem alta capacidade. Letra C, os créditos do governo são majoritariamente utilizados pela agricultura camponesa, 86% do crédito é para a agricultura do agronegócio. E a letra E, a agricultura camponesa possui baixa produtividade e baixa produção agrícola. A gente vê que com 24% das terras ela produz 40% de tudo do Brasil, então ela tem uma capacidade produtiva relativamente maior do que o agronegócio brasileiro. Beleza, galera? É isso. Um abraço e mandem as dúvidas.